Glória a Deus. Estudo 738 do nosso currículo doutrinário. E o texto diz assim: aquilo que vem primeiro. Quantos querem a palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Admoesto-te, pois, que antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. A nossa declaração de propósito demonstra os valores do Ministério do Belém. Lembra qual que são? Assembleia de Deus. Adorar, evangelizar, discipular, cuidar. A responsabilidade é minha. Glória a Deus, é isso aí. De maneira sucinta, ela encerra, ela completa, né? A responsabilidade de cada um de nós em adorar a Deus, alcançar as pessoas com a boa notícia da salvação e também fazendo de cada uma delas um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, enquanto a gente cuida uns dos outros. Esses valores do nosso ministério resumem os propósitos maiores de Deus para a nossa vida. Nós queremos, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, obedece, né? Ter comunhão com Deus, conhecimento de Deus e nos conduzir, né, naquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Então, os propósitos de Deus para a gente poder ser... os propósitos de Deus para nós podem ser resumidos assim. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, conhecimento dEle e a nossa conduta refletir quem Deus é. Isso é muito importante, irmãos, porque isso aqui não é do dia que está tudo bem. Isso aqui é para todo dia da nossa vida. Isso aqui não é todo dia que funcionou as coisas que eu queria. Não é o dia que eu tirei o carro novo, aí eu tenho comunhão com Deus. O dia que eu entrei na casa boa, eu tenho comunhão com Deus. Não. Isso é para o dia que as coisas não funcionam. Isso é para o dia porque você recebe uma ligação 10 horas da noite falando que a sua mãe morreu. Isso é para o dia que você faz um FaceTime com a sua mãe e você entende ali que é uma hora praticamente final da sua história, né? É para esse dia, né? E com isso eu quero contar o testemunho para você, como é que as coisas aconteceram, né? Por que nós temos segurança em Deus daquilo que Deus vai fazer. Porque para a gente começar, às vezes, irmãos, as coisas não funcionam como a gente espera, né? Na quarta-feira passada, minha irmã me ligou falando que a minha mãe estava ruim, estava passando mal. Logo depois do culto ela me avisou, ou na quinta-feira de amanhã, e que ela estava indo até Tupã para socorrer minha mãe, porque ela não queria ir para o hospital e tal, né? Bom, chegando lá, ela me apresentou o quadro e o quadro estava regredindo, né? Estava piorando. Ela começou a ter algumas alucinações e tal, me via lá na cidade, via meu sobrinho que mora em Botucatu também lá na cidade, como se nós estivéssemos ali. E a Vanessa começou a ficar preocupada com aquela situação, porque não é normal, né? E ela tinha tido uma queda alguns dias atrás, e ela começou a ficar sinceramente com medo do que podia representar a sequência daquela situação, né? Foi quando a minha percepção de como as coisas estavam acontecendo me indicou de que aquela situação era mais grave do que simplesmente uma visita ao hospital. Então a gente começou a se comunicar e tal, e a Vanessa insistiu, minha irmã insistiu para que ela ficasse no hospital aquela noite, né? E os médicos não queriam dar alta para ela logo e tal. Mas isso aconteceu, ela foi impedido de dar alta para minha mãe. Obrigado, filha. No que a minha mãe acabou voltando para o hospital no mesmo dia. E aí os médicos começaram a investigar, tentar descobrir o que tinha nela, né? Só que é o seguinte, ela começou a ter febre, ela começou a não conseguir mais ficar mais em pé. E ao que minha irmã voltou no dia seguinte, ela tinha começado com oxigênio, porque ela estava com insuficiência pulmonar. Ela estava com 90% do oxigênio dela só funcionando. E no dia seguinte a insuficiência dela pulmonar foi para muito pior do que isso, que com o oxigênio a 15 litros, né? Porque tem o tamanho que eles abrem a 15 litros, ela estava só com 90% de oxigenação no pulmão. Então era uma situação de pneumonia severa. Minha irmã voltou no dia seguinte, ela já não estava mais falando. Com oxigênio já não estava mais falando e tal. Porque a infecção começou a aumentar de maneira bastante agressiva. No dia que ela falou que a minha mãe ia para a UTI, eu terminei de ligar, olhei para a Ana dentro do carro, nós estávamos voltando do culto. Se eu não me engano, era a quinta-feira das primícias, provavelmente isso. Eu olhei para a Ana, na hora que minha irmã ligou, eu falei assim,
minha mãe vai falecer. Ah, William, que isso? Isso não tá bom, não. A maneira como a coisa tá progredindo rápido e a saúde dela como é. E o Senhor me deu uma palavra aqui no final do ano, você estava aqui comigo, que o Senhor falou sobre o ano que morreu o rei Uzias, lembra disso? E ao final daquela palavra Deus me falou que ia levar alguém nesse começo de ano, alguém que era importante para mim. E aí eu conversei isso com a Ana, percebi a situação e falei para ela, olha, eu acho que eu vou mandar você para lá para ajudar meu pai e tal, para cuidar, né? Minha irmã precisa de voltar para Botucatu e tal, você fica por lá. Tá bom. Nós nos preparamos, liguei para o nosso pastor, eu sempre me consulto com ele para esse tipo de decisão. Ele tem essa figura de pai para mim e também é o meu pastor. Então eu gosto de falar com o meu pastor as ideias que eu tenho, né, para ele orar junto comigo. Sempre é bom ter alguém orando comigo, ninguém é melhor do que o meu pastor para orar por mim. Né? Te recomendo fazer isso também. E aí liguei para o nosso pastor, falei com ele e ele falou assim, meu amigo, manda bala, se você tem condição de fazer isso, manda ela para lá e tal. E aí pensei mais um pouco, falei, pastor, estou pensando em mandar um Noah junto também. Melhor ainda, porque é um neto, dá aquela alegrada no ambiente, tal, manda, ele já consegue fazer as coisas sozinho e tal, tá bom. Nos preparamos para fazer isso, vimos a passagem, minha irmã precisava de voltar quarta-feira para Botucatu, peguei terça-feira à noite, para quarta-feira a Ana tá em Tupã, né? Terça-feira madrugada. Só que da domingo para segunda, minha mãe piorou mais um pouco, entubaram ela. Ela estava com oxigênio e entubaram. Aí eu falei, ok. Aí colocaram uma sonda para ela se alimentar. E aí, no dia seguinte, durante o dia, minha irmã me avisou que parece que tinha tido uma estabilização da situação dela. Só que quando ela foi à noite lá, ela falou assim, a mãe estava muito agitada hoje, ela estava angustiada, estava agitada com negócio na boca e tal, ela agitada, ela não estava bem. E aí eu falei, é isso aí. Nisso, o pastor Luiz Henrique me ligou. E aqui que está a cereja do bolo, né? O pastor Luiz Henrique me ligou e tal, e eu tinha pedido para nós orarmos juntos. Eu sei que Deus me usa muito, pastor Luiz Henrique. E nós fomos orar juntos ao Senhor. E ele na oração falou assim, olha, Deus mandou dizer para o irmão que o irmão pedir, Deus vai fazer. Se o irmão pedir para Deus recuperar a mãe do irmão, a mãe do irmão vai ser recuperada. Ela não vai morrer. Mas se o irmão entregar ela também, pedir para o Senhor levar, Deus vai levar. Aí ele falou para mim, falou assim, nunca Deus me pediu para dar uma palavra dessa para alguém. Eu não acredito que eu seja a primeira pessoa que Deus deu uma palavra dessa, mas nunca ninguém usado pelo pastor Luiz. O pastor Luiz falou assim, eu nunca falei isso para ninguém. Amém. Terminei a ligação com ele e fui para o meu quarto orar. Me ajoelhei no meu quarto, deixei as meninas lá embaixo brincando e subi para o meu quarto. E eu falei com o meu Senhor. Falei, Senhor, quem sou eu para dizer ao Senhor o que o Senhor vai fazer? Falei, não, minha mãe fica. Na hora até depois, agora eu lembrei até da figura do Capitão Nascimento, né? Não vai subir ninguém. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar? Deus, não vai. Ela é sua filha. Minha mãe é sua filha. E além do mais, né? E se eu peço para ela ficar e os próximos anos dela são anos de vegetativa? De hospital após hospital. Situação difícil após situação difícil. Eu quero me responsabilizar por tirar da minha mãe a oportunidade dela ser restaurada por Deus de uma maneira completa? Senhor, a única coisa que eu posso fazer, minha mãe está entregue na sua mão. O que o Senhor fizer, está bem feito. O Senhor é pai dela, o Senhor sabe melhor. Descansei meu coração, senti que Deus estava na minha oração ali comigo e desci. Era 8h30 da noite. Deu 10 horas da noite, 10h10, alguma coisa assim. O pastor me ligou, pastor Joel. Meu amigo, tudo bem? Eu tinha mandado um trabalho para ele há pouco tempo atrás, há poucas horas atrás. Eu falei assim, rapaz, o homem já olhou o trabalho, né? É 1h da manhã na Flórida, né? O negócio deve estar urgente, né? Ele, você está na igreja? Eu falei, não, pastor, culto de ensino é amanhã. Ah, tá bom. É que a sua irmã me ligou. Eu falei, sim, senhor, pastor. Meu amigo, infelizmente, a sua mãe passou para o Senhor. Aí eu falei, meu Deus, deu aquele choque em mim. E aí começamos a conversar, ele me deu uma palavra, nós oramos juntos. No momento que ele terminou a oração, eu vi o enredo. Mandei mensagem para minha irmã, peguei mais informações, falei, o pastor falou comigo e tal, minha irmã falou comigo, chorando e tal. Me explicou que
o hospital estava há mais de 1 hora tentando entrar em contato com ela. Eu fiz a conta, no momento que eu estava orando, Deus levou minha mãe. E aí, irmãos, sentei na escada, chorei, né? Me apresentei minhas emoções diante do Senhor, mas ao mesmo tempo que eu chorava, eu era erguido por uma paz que eu não consigo te explicar. Porque eu sei como Deus preparou esse momento. Deus é soberano, Ele é Senhor. E eu acho que Deus é tão bom que Ele nos deu essa experiência a nós, todos nós aqui que estamos aqui hoje, através do que passou comigo, para justamente falar de uma coisa tão especial como nós estamos falando hoje aqui. Eu queria, né? Às vezes eu fico pensando assim, falo, meu amigo, você parece vendedor de carro, né? Que usa circunstâncias para querer enfiar as suas mensagens, né? Irmão, eu às vezes me constranjo com isso, mas eu não posso ser negligente com você e não dizer que aquilo que passou comigo tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tem tudo a ver com o fato de o propósito de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos comunhão com Deus, conhecimento de Deus e nos conduzamos na nossa vida de acordo com isso. É muito fácil, irmãos, a gente, desculpa a expressão, né? Talvez ela seja fruto das nossas emoções fora de lugar hoje um pouquinho. É muito fácil, às vezes, a gente arrotar a comunhão e a hora que chega um momento desse, a gente fica completamente inerte. Eu não estou dizendo que não tem níveis disso, né? Eu estou falando para você que o meu testemunho nesses últimos dias, principalmente, irmãos, porque talvez você não saiba disso, fazem 18 anos que eu não vejo minha mãe. 18 anos. Né? E agora vai se estender um pouquinho mais. Né? Porque se Deus nos preservar aqui, até eu novamente ver minha mãe, vai se estender um pouquinho mais. Né? Então, isso faz parte de um enredo que você tem uma preparação para entender que o tempo vai passando, que as coisas vão se movendo, né? E a minha preocupação justamente de ter mandado a Ana em junho desse ano no Brasil foi por causa da minha avó. Mas minha avó está com 94 anos de idade e ela não vai conhecer os bisnetos. E minha avó está lá viva, né? E hoje enterrando a filha. E Deus prepara as coisas. E se nós não tivermos noção e consciência disso, a gente acaba caindo, irmãos, num desprezo da nossa própria fé. E nós não podemos fazer isso para que nós tenhamos não apenas segurança para nós, mas para que nós possamos realmente desfrutar daquilo que o Evangelho nos permite desfrutar. Né? De comer aquilo que nos permite comer. Né? É momento de luto, momento de tristeza, tal, mas de glória, de satisfação, de entender que uma carreira foi terminada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a comunhão, irmãos, ela, em primeiro lugar, ela se manifesta na oração. Quem ora a Deus, quem passa o tempo orando a Deus, tem comunhão com Deus. Né? Já parou para pensar que tem pessoas, celebridades, que você conhece tanto da vida dela, que a primeira vez que você vê, é como se você já tivesse assunto? Né? Eu lembro quando eu conheci, por exemplo, o ator Vince Vaughn. Né? Eu conheço os filmes dele, que eu já tinha condição de conversar com ele alguma coisa. Aí esse filme tal que você fez em tanto tempo, pois é, foi muito interessante. Parece que eu tinha um assunto com ele. Porque você conhece a pessoa. Né? Deus quer que nós sejamos assim com Deus. Ter assunto com Deus. Conversa com Deus. Olha, eu estou lembrando aqui como o Senhor fez isso. Eu estou lembrando aqui como o Senhor preparou isso. Eu estou lembrando assim, como, aqui agora, como o Senhor tratou com que isso acontecesse dessa maneira, né? E a comunhão, ela quer dizer que você tem em comum, que você se relaciona. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, Sara e Nádia. Versículo de número 6, fala que aquele que busca a Deus precisa de, em primeiro lugar, crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Né? Crer que Deus existe de verdade e que Ele tem recompensa para aqueles que buscam a Ele. Deus não está lá no céu simplesmente recebendo adoração e fala assim, sim, humanos,
me adorem, se dobrem. Não, não, Deus tem comunhão com a gente, Ele quer ter uma vida com a gente, Ele quer ter conversa com a gente, Ele quer andar com a gente, né? Ele quer ouvir a nossa voz, né? Pomba minha, mostra-me tua face e faz-me ouvir a tua voz. Para entrar na presença de Deus e conversar com Ele, você tem muita ajuda e disposição. Jesus está à direita de Deus e Jesus é o nosso melhor amigo, Ele intercede por nós. O Espírito Santo é quem nos leva à presença de Deus, e quando a gente não sabe como orar, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui é bastante interessante, porque enquanto o pastor Luiz Henrique falava comigo, ele falou o seguinte: olha, o segredo para essa sua conversa que você vai ter com o Senhor daqui a pouco, que você vai falar com Ele a respeito desse assunto, é você perguntar para o Espírito Santo de Deus o que você precisa de fazer. Porque às vezes, irmãos, a gente quer pedir diante de Deus, mas a gente não sabe o caminho do Espírito. E às vezes o Espírito nos faz conquistar coisas muito maiores do que a gente achou que a gente ia conquistar. Porque uma coisa que a gente acha é que consolo é passar a mão e falar tadinho. A gente acha que consolo é isso. Consolo é falar, puxa vida, né? Ai, pelo menos ainda, né? É o pelo menos, né? Consolo para nós é isso, né? Olha, pelo menos, né? Olha, pelo menos você tem seu pai ainda, né? Pelo menos isso aqui ainda está assim. Não, irmão. O consolo de Deus é o seguinte: ainda você não viu o que vai ser revelado. Você não viu ainda o que está para frente. Você não tem ideia do que agora sua mãe está desfrutando. O consolo de Deus é assim. O consolo de Deus te faz enxergar à frente das atitudes que você está tendo agora, à frente das experiências que você está experimentando agora. Esse é o consolo de Deus. O consolo de Deus é aquele que vem para Paulo depois de ele tomar uma surra na cidade por conta de pregar o evangelho e fala assim: Paulo, prega e não temas, porque eu ainda tenho muito povo nessa cidade, porque eu tenho muita gente aí ainda. Se anima, Paulo, né? É aquele que fala para José: ó, José, é o seguinte, olha, eu vou visitar o povo ainda, olha, Deus ainda vos visitará. José já não visitou, José, olha só o que fez. Não, Deus tem mais para frente ainda. Eu estou consolado por Deus, eu estou levantado por Deus. E essa consolação só vem pelo Espírito, porque o Espírito de Deus é que desvenda essas coisas para nós, é que abre a cortina para nós, é que deixa a gente ver aquilo que estava oculto, deixa a gente ver aquilo que estava escondido pela circunstância, pela névoa, pelo problema, pela insatisfação, né? Quantos crentes vivendo insatisfeitos, quando Deus tem um poço de satisfação para a gente? Como é que a gente alcança isso? Tudo começa na oração, né? Na oração. Olha só, a comunhão com Deus é um lugar de delícias. O pastor tem uma maneira interessante de fazer isso, né? De vez em quando, de vez em sempre, quando a gente está na nossa reunião de obreiros, durante a quinta-feira de manhã, a hora que termina os pedidos de oração, às vezes uns pedidos pesados, irmão, de oração, difícil, né? Como o meu vai ser amanhã, né? Vai ferir o coração dos meus companheiros, né? Mas é um pedido difícil de oração, né? Mas a hora que chega na hora de orar, ele fala assim: irmão, nós vamos orar agora. Nós vamos falar com o nosso Pai, agora nós vamos para a oração. Agora nós vamos falar com Deus e Deus vai falar com a gente, né? Ele ora todo dia. Ele ora todo dia, mas aquilo ali para ele é como se fosse o ápice do encontro diário. É como se tivesse preparado aquela mesa de delícia, de comida para comer. E essa expressão dele me faz entender o porquê desse tema, né? A oração não tem que ser um muro de lamentações, né? Cheguemos com Hebreus 10 e 22 fala: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ele fala assim: olha, uma restauração de intenção, né? Quando você termina de tomar um banho, você não se sente bem disposto? Você não se sente agradável? Então, você tem que chegar na oração com essa perspectiva, não como um muro de lamentação. O muro não é para chegar, a oração não é para chegar assim: Jesus, só sobrou aqui, ai Senhor, não. A oração tem que ser o primeiro lugar da nossa vida. A oração fala assim: Senhor, eu vim aqui porque hoje nós vamos começar esse dia junto, Jesus. Eu vim aqui porque hoje, olha, hoje vai ser aquele dia cheio de bênção, né? Eu contei para você na semana passada, acho que não sei, não me engano, no domingo, a experiência do pastor Lyle Dorset, que todos os dias ele dá a mão para a esposa e agradece de 10 coisas que Deus fez na vida dele.
Disciplina. E ele fez isso, inclusive, no dia que a filha dele morreu. Deu a mão para a esposa e agradeceu a Deus pela vida da filha. Pelo tempo que eles tiveram com a filha em casa. Pela maneira como a filha era. Por poder honrar o momento de partida da filha com um culto memorial. Né? Entendendo que o consolo de Deus permite você observar essas coisas. As coisas que não é conformismo. Eu não posso fazer nada mesmo, então isso. Não, é consolo. É consolo. Né? É consolo. É aquela paz que excede todo entendimento, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E para isso você precisa de aprender a gostar de orar. E como é que a gente faz para trazer de volta o gosto da oração? Né? Para você gostar de orar, você precisa de entender o verdadeiro sentido da oração. Oração não é religiosidade. Não é uma obrigação religiosa. Não é porque você é crente que você tem que orar. Né? Você não é obrigado a orar só porque você é crente. Deus não vai, se eu não orar, Deus vai ficar bravo comigo. Não. A oração é uma comunhão familiar, é um momento que você ama ter, ama desfrutar e cria ocasião para que aconteça. Oração é isso. Você quer saber? A gente consegue observar isso na vida dos mais novos, né? Você já percebeu que conforme eles vão crescendo e você vai introduzindo à vida deles novas práticas através daquilo que é o entretenimento de tela, ou então eles vão conhecer novos amigos, menos satisfação por um tempo eles têm conosco pais? Já percebeu isso? Que você fala assim, não, fica aqui com o pai um pouco, fica aqui com a mãe um pouco. Mãe, não, deixa eu fazer um negócio. Tá? Pai, não, deixa eu fazer um negócio. Por quê? Porque vai trocando, vai surgindo outro entretenimento. A gente faz a mesma coisa. Eu dou para você a clara diferença, por exemplo, entre a mais nova e os dois mais velhos. Meu amigo, no momento que a gente está passando de dor, sentei no sofá e ela estava com a iPadzinha dela assistindo lá na sala, enquanto a Sara estava fazendo a escola dela. Ela me viu sentar no sofá, ela saiu da mesa, desceu, deu a volta, falou, pai, eu quero sentar com você. Eu falei, tá bom. Ela sentou, se encaixou em mim, pegou a cabeça dela e fez carinho na cabeça com o meu queixo, assim, ó, com o cabelo. Bom, tem tristeza que fica? Tem coração que não derrete? Você fala, poxa, que coisa boa. A oração é fazer isso do nosso Pai. Pai, eu quero ficar com você. Pai, tem um entretenimento aqui agora, tem uma situação aqui agora, mas a melhor coisa aqui para mim agora é sentar no seu colo. É falar com o Senhor. Glória a Deus. É desfrutar da tua presença. Você precisa de aprender a gostar de orar. Você precisa de entender o verdadeiro sentido da oração, chegar para o seu Pai. Né? Aí ela está lá comigo, lá enroscada em mim, literalmente, né? E aí no meio do negócio eu falo assim, pai, faz um pão com cream cheese. É claro que eu faço um pão com cream cheese para você, meu filho. É claro, o que você quer mais? Pede para mim, até metade do meu reino, né? Não é assim? É assim? A gente não entendeu oração. Oração é comunhão com o Pai. Oração é chegar pertinho de Jesus e falar assim, eu estou aqui com você. Aí é o que você pede alguma coisa? Claro, meu amigo, você está sempre aqui comigo. Você conhece meu coração, você conhece a minha intenção, você sabe o que eu estou fazendo, você já criou uma comunhão comigo, você entende que eu quero o seu bem e você me paga com bem e com amor. Isso, na verdade, é a adoração que Deus pede. É o sacrifício de louvor que Deus pede para a nossa vida. Né? É por isso que o Salmo 42, eu gosto desse Salmo, porque ele fala de uma pessoa que na verdade não está vivendo bem, está num momento ruim da vida, né? Ele fala assim, como a corça anseia por águas. Por que ela está ansiando por água? Porque ela está longe. Ela se afastou do Senhor. Ela está com sede porque ela não está perto. Porque se a gente compara, eu gosto de fazer essa comparação entre a vida vegetal e a vida animal na Bíblia, né? Porque a vida vegetal está lá em Salmo de número 1, que fala assim, olha, como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ela foi plantada, ela está perto do ribeiro. Mas a corça, ela tem pata, ela foi para longe. A vida animal vai para longe, mas a vida vegetal ficou onde Deus a plantou. Meu amor, por favor, agora não, tá? Mas a vida vegetal ficou onde Deus plantou.
enquanto a vida animal vai para longe. Nós precisamos ter essa sensibilidade de entender onde que Deus quer nos plantar, para beber da água fresca, da água pura do Senhor, né? Você gosta de fazer o que você sabe fazer. Se você começa a ter destreza em alguma coisa, você gosta de fazer aquilo, porque aquilo vira uma habilidade que você demonstra, né? O que você sabe fazer. A oração é a mesma coisa. Se você não aprende a orar, você nunca vai gostar de orar. Eu gosto da nossa igreja, irmão, porque a nossa igreja dá a oportunidade das pessoas aprenderem a orar, né? E aprender a orar de maneira pública. De vez em quando a gente pede para alguém: fulano ora, ciclano ora. Por quê? Porque você vai desenvolvendo uma palavra de oração. Você vai desenvolvendo uma conversa com Deus, né? E eu gosto, irmãos, principalmente quando as pessoas estão desenvolvendo isso, é uma delícia. A pessoa colocando as primeiras palavras, né? A pessoa entendendo as primeiras coisas. Coisa mais gostosa de ouvir as crianças aprendendo a orar. Eu lembro que quando a gente começou a nossa reunião com os juniores, né, Clarinha? Era uma dificuldade fazer o pessoal abrir a boca para fazer uma oração, né? Hoje o pessoal vai lá, ora, apresenta os pedidos e tal, faz pedido de oração, né? Demonstra a necessidade e a vontade de alguma coisa, e conforme você vai fazendo isso se torna uma ferramenta para você. Isso se torna um desenvolvimento para você, né? Você não simplesmente começa a falar de oração, você começa a literalmente, de verdade, orar. Você começa a manifestar uma vida de oração. Você quer orar, você quer falar com Deus, você quer perceber aquilo que Deus quer, você quer entender as coisas que Deus quer, porque você aprende a gostar de orar. Muitas vezes é depois de uma hora ou uma hora de oração é que você realmente começa a orar. O tempo passou e às vezes você é uma luta, né? Você conseguir tirar as distrações da sua cabeça, você precisa insistir em orar. Você não pode chegar simplesmente no lugar, se ajoelhar e falar assim: pronto, orei, acabou. Não, insista. Fica lá batendo na porta e começa a repetir. Às vezes dá sono, às vezes você dorme. Mas você insistir em orar. Às vezes só depois de uma hora que o céu abre, que a porta abre, você consegue sentir a presença de Deus. Então, para gostar de orar também, você tem que insistir, né? Tiago diz que quem é vacilante e inconstante, ele não consegue receber resposta de oração. Ele nunca sabe se Deus está respondendo a oração dele. Irmão, tem coisa mais gostosa do que você ter certeza que Deus respondeu uma oração sua? Eu acho que eu já ouvi testemunho disso aqui de todos os irmãos, né? Há poucos dias atrás a gente estava nos Cavaleiros falando disso aí também. Lembro dos irmãos contando também quando Deus respondeu a oração. A coisa mais gostosa que tem é Deus responder a oração. Você fala uma coisa para Deus e você vê que Deus respondeu você, né? Você não tem dúvida de que Deus se moveu para responder você. Não é uma coisa mística, não é uma coisa que você... então eu consigo juntar os pontos. Não, Deus respondeu você. Você viu, Deus te dá uma resposta. E quando Deus te dá uma resposta que você aprende a gostar de orar e a gostar de receber a resposta de Deus, você não está satisfeito porque foi a resposta que você quis. Não, você está satisfeito porque Deus respondeu. Mesmo quando é uma coisa contrária. Mesmo quando é aquilo que você não quer, mas Deus respondeu. E se Deus respondeu, está respondido. Se Deus respondeu, está lavrado, está sentenciado. Não tem o que duvidar, né? E para isso, irmãos, há algumas coisas aqui que são necessárias nesse tempo de oração. Determinação, persistência e foco são vitais para quem quer orar. E a determinação, ela é uma decisão firme, né? Bata o pé, não abra mão da oração, honre a sua decisão de orar. Você falou que vai orar tal horário? Irmão, não marque nada no mesmo horário, vá orar. Coloque na sua agenda. Eu já falei isso várias vezes. A disciplina, irmãos, não começa que nem a gente faz na academia. Não, eu vou malhar 1 hora hoje. Não, irmão. Sai 5 minutos de casa para fazer uma caminhada. Depois você faz 40. Depois você faz 50. Né? Depois você vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Até chegar o momento que você tem condição de passar muito tempo fazendo aquilo. Mas às vezes é o começo. Coloca no seu relógio, marca lá, 1h da tarde. Eu vou orar da 1 até 1h05. Irmão, faça chuva, faça sol. Seu telefone pode tocar, pode ter mensagem. Não arrede o pé de orar. Aí passa 1, 2, 3 semanas fazendo isso. Depois coloca da 1 até 1h10. Então aquilo que você decidiu, faça. Né?
Outra coisa também, eu vou falar já já isso, mas uma outra coisa é persistência. Uma das coisas que mais o seu inimigo quer que você não ore é que você não ore. Se você ler a Bíblia, tudo bem. Né? Às vezes você não quer ler a sua Bíblia. E aí o inimigo, né, fica te insistindo e tal, e até não tem tanto problema. Agora, se você dobra para orar, irmão, aí o negócio pega. Aí o diabo não quer. Porque se você ora, você conecta, faz a conexão. Enquanto você está lendo a sua Bíblia, às vezes você está usando o livro offline, né? Você está fazendo offline, você está fazendo uma leitura. Mas quando você ora, você conecta com o source. E aí, irmão, a palavra, a leitura, já não é mais uma leitura, é uma instrução. É uma orientação. É um escape. É uma fortaleza. Se você mistura a palavra de Deus com a leitura, a palavra de Deus sozinha, ela já tem um benefício. Às vezes até cultural. Agora, se você mistura ela com a oração, aí, irmão, o mundo espiritual, ele se abre diante de você. Aí as coisas começam a funcionar diferente, né? E para isso nós precisamos ter persistência. Insista em orar e depois persista em orar. Né? Tenha persistência em orar. Quando você começa a orar, o diabo vai se enfurecer. Você pode ter certeza. É a mesma coisa assim, irmãos. Às vezes, né, nós estamos guardados por Deus, né? Mas às vezes as crianças começam a ficar meio irritadas na hora que a gente começa a falar desse assunto. As coisas começam a mexer, o mundo espiritual começa a ficar diferente, né? Por quê? Porque o diabo não tem interesse, irmão, que a gente quer que fale de oração. Ele não quer. Meu amor, assim não dá para você fazer. Vai ali, ó, fazendo favor. Vai fazer. Né? Ele não quer que você fale de oração. Pastor, o senhor consegue me arrumar um desse livrinho, fazendo favor? Ele não quer que você trate disso, né? Aqui, ó. Ele não quer que você trate disso. Ele não quer que você fale de oração, né? E aí é necessário, irmãos, para quê? Como é que você consegue orar? Se você tiver foco. É igual aqui, né? Quanta coisa está aparecendo. Quanta coisa, né? Vou voltar aqui porque depois a gente precisa de cortar essas coisas, senão o pessoal na internet vai achar que a gente é doido. É como aqui que você está vendo, né? É por isso que é necessário foco. O foco. Porque essas interrupções, irmãos, não acontecem só quando a gente está aqui numa maneira às vezes mais precária do nosso culto. Elas acontecem muito mais na nossa casa. Na nossa casa acontece muito mais coisa para tirar foco. E hoje está num tal de TDAH, né? A pessoa começa a fazer um negócio. Irmão, isso é lorota. Isso é lorota. Isso é TDAH. Isso é excesso de entretenimento. A nossa vida tem tanto entretenimento, irmão. Se a gente quiser, a gente tem um negócio novo para assistir o dia inteiro na televisão. Sem repetir. Né? E sem entrar em política. Se a gente entrar em política, então, pelo amor de Deus. Tanta notícia, irmão, que teve hoje, no Brasil e aqui, fora do Brasil. Tanta coisa interessante. Interessante. Não é coisa balela, interessante. Poxa, isso aqui é interessante. Tal. Poxa, que negócio legal de pensar, de analisar e tal. Rouba o nosso tempo. O foco faz com que a gente centralize. E como é que a gente pode fazer foco? Outra ferramenta fácil para você. Lembra que eu falei para você 5 minutos? Durante o dia, enquanto você está se preparando para orar, faça uma lista do que você tem que orar. O que você precisa de falar com Deus? Eu preciso falar com Deus sobre a minha irmã. Eu preciso falar com Deus sobre a situação do meu pai, que nós vamos falar o que nós vamos fazer com o meu pai agora. Meu pai está nessa situação agora de estar sozinho, né? Eu preciso de falar com a família na questão de ver se tem alguma necessidade desse momento financeiro que vai. Eu preciso falar com Deus sobre essas questões. Eu preciso de me consultar com o Senhor, né? Eu preciso falar com o Senhor sobre a volta da Ana. Eu quero pegar um dia que o Senhor abra a porta para mim ter uma condição boa. Porque, irmãos, a gente não fala com Deus só para as questões que nós queremos solução, mas para naquelas também que a gente já tem uma ideia para isso. Por exemplo, eu quero que a Ana terça-feira volte para casa. Eu vou orar pela passagem, para que o Senhor abra a porta, para que seja a melhor passagem, para que a gente gaste pouco dinheiro, que o nosso recurso seja suficiente para fazer isso. Vai orar por essas coisas, né? Só que aí você anota. Se você tem dificuldade, anota. Eu quero orar por isso, E quando você começar a anotar, você vai ver que 5 minutos já não dá mais.
Porque quando você começa a notar, eu quero orar pela minha filha, essa situação dela na escola, eu quero orar pelo meu filho, essa situação dele, desse comportamento dele, eu preciso de uma estratégia de Deus, etc. E tal. Eu estou dando, né? Não está indo bem, eu preciso que Deus abra uma porta para isso aqui. Olha, eu quero mudar de casa, mas eu não sei para onde eu tenho que ir, eu não sei para onde eu vou orar por isso, eu vou apresentar ao Senhor. Eu lembro até hoje com bastante detalhe, a primeira casa que nós moramos, eu e a Ana, depois de casar, era a casa das baratas, ela fala. Depois de 6 meses casado, 6 meses e meio mais ou menos, né? Não, foi mais do que isso. Não, depois de 6 meses casado, ela começou a falar, essa aqui não tá bom não. Eu falei, tá bom, o preço tá ótimo. perto da igreja do jeito que é. Não, aqui tem muita barata, eu não gosto dessa casa e tal. Não, meu amor, nossa primeira casa, a gente vai conseguir chegar num lugar melhor e tal. Tá bom, tá ótimo aqui e tal. Aí começava uma infiltração no carpete e tal, eu tive que rasgar o carpete para tentar saber de onde a água vinha, aí descobri que era o negócio do ar-condicionado, mas aí o carpete ficou rasgado mesmo e tal. Aquelas situações, né? Tentei colocar piso frio, o dono da casa disse que não queria porque ia depreciar o preço da casa. O piso frio estava em moda, estava muito melhor, mas ele não quis e tal. Bom, dificuldade de casa e tal. Aí de repente, tal, passamos o 2º ano de casado. No final do 2º ano que nós estávamos casados, a gente fez 3 anos de casado, aparece a dona Ana grávida do Noah, né? E aí a gente muito feliz e tal. Ela falou assim, agora nós vamos sair da casa, né? Eu falei, Ana, agora nós vamos sair da casa? Agora que o custo vai aumentar e tal, né? A casa tá boa. A gente conseguiu agora colocar até nossas finanças bem agora com a casa acertada e tal. Vamos ficar por aqui mesmo e tal. Não, vamos sair. Eu falei, vamos orar. Vamos orar, vamos pedir para Deus. Foi Deus que abriu a porta da casa aqui e tal. Vamos falar com o Senhor. Eu só saio... Eu falei, né? Homem, né? Eu só saio da casa se Jesus mandar. Pois bem, tá bom, vamos orar. 3 meses. Recebi uma cartinha do condomínio, olha... É um condomínio de aluguel e também de dono, né? Só que como o majoritário é o aluguel, nós fizemos uma reunião da associação de moradores e nós votamos que nós vamos comprar as casas todas de volta de quem é proprietário e vamos botar para alugar através de nós. E todo inquilino que está na casa alugado, o contrato dele vai ser desfeito e ele vai precisar de sair. Fui enxotado da casa. Não tinha o que fazer. Lavrado em cartório e tal. Eles pagaram o preço da casa. A casa é nossa agora. Vocês têm até dia tal para sair. Acabou. Não, mas nós queremos mudar. Não tem renovo. Não tem que sair. Fomos obrigados a sair da casa. Na oração. Não falei que só Jesus pode tirar nós de lá? Então. Tirou. Mas aí você percebe, mais uma vez, que a oração, ela tem resultado. E quando você coloca foco, Mateus fala assim, quando você orar, olha só que interessante isso. Está lá Mateus 6:6 aí no seu estudo. Mas você quando orar, entra no seu quarto e fechando a sua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Já vamos, tá? Tem coisa ali. Né? E o teu pai que te vem em secreto te recompensará. Olha, a primeira coisa para você fazer na oração para eliminar as distrações. A primeira coisa, entra no teu quarto. Para você orar e falar com Deus, você precisa sair do meio do tumulto. Quer ter um tempo com Deus realmente agradável? A gente fala assim, eu oro o tempo todo. Eu também oro o tempo todo eu estou orando. Senhor, olha isso aqui, tá? O tempo todo eu estou falando com Deus. Mas aqui está falando de você ter uma vida de oração. É diferente. Entra no teu quarto. Eu estava comentando com os irmãos agora há pouco. Né? Depois de orar com o irmão, eu fui para o meu quarto falar com Deus. Ajoelhei na minha cama. Né? Agora não tem mais volume de televisão dos meninos. Agora não tem mais aquele programa passando do lado. Agora não tem essa panela no fogo. Agora não tem mais esse GPS me dizendo até onde eu vou dirigir. Não. Agora acabou tudo. Agora eu estou isolado, agora eu estou sem outra atividade. Enquanto você cozinha, ora. Enquanto você dirige, ora. Não deixe de fazer isso nunca. Mas eu estou falando daquela atitude, daquela atividade reservada. Vou entrar aqui no quarto e vou falar com Deus. Né? E aí você elimina o barulho, você fecha a porta.
Fechar a porta é dizer o seguinte, olha, agora, aquilo que está lá fora é lá de fora. Aqui agora é um momento de intimidade. E aqui, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós deturpamos essa questão da intimidade por conta, principalmente da nossa cultura brasileira, ela é muito sensual, né? Então essa coisa da intimidade é sempre tratada com uma pejorativa, né? Coisa meio que, risadinha, e até pastor pregando sobre intimidade prega com risada, prega às vezes com chocarrice, com coisa feia, fazendo menção feia, né? Mas a intimidade, irmãos, é um dos momentos mais sagrados de um casal, né? A intimidade é o ápice da nossa comunhão como casal. E quando a gente está nesse tempo de intimidade, como é que está a porta do quarto? Fechada. Ali ninguém mais participa. Ali é coisa do casal. Ali é um tempo do casal junto. Ali é a expressão máxima do amor um com o outro, que ninguém mais participa. Ninguém mais deve participar daquilo ali. Aquilo ali é tão santo que é feito à ausência dos outros olhos. Ali só Deus vê e o casal. Quando fala fecha da porta do quarto e fala com teu pai, fala da intimidade ápice com Deus. Ali só vê Deus e você o que está acontecendo. Inclusive para os casais, a Bíblia nos recomenda orar em casal assim. Assim, né? Por exemplo, né? Deixa eu só dar uma expressão aqui para você entender um pouquinho mais e a gente vai avançar. Você já orou a Deus pela sua intimidade com o seu cônjuge? Já pediu para Deus abençoar a sua intimidade? Tudo começa na oração, irmão. A gente acha, por exemplo, que isso, mais uma vez, é coisa de piada, é coisa de risada, é coisa... Irmão, quem criou essa manifestação física foi Deus. E Ele fez isso para que nós entendêssemos como é que é o relacionamento que Deus quer ter com a gente. Inclusive a maneira como as coisas são feitas, né? A maneira que a expressão física, a maneira como ela acontece, né? Um dentro do outro. Aquilo ali é exatamente como Deus quer expressar para nós, que Ele quer que a vida dele esteja dentro da nossa. Para que nós entendamos essas coisas como piada, como brincadeira, como chocarrice. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, fechando a porta do nosso quarto, e aí falando com o nosso Pai em secreto. A figura maior, a autoridade maior, a entrega maior. É por isso que eu gosto da expressão do pastor Davi na oração. Ele fala: Senhor, nós estamos aqui abandonados aos teus pés. Você sabe o que é uma coisa abandonada? Já para pensar? O que é uma coisa abandonada? É uma coisa que foi largada lá. A única serventia dela já não tem mais, porque ela foi deixada por todo mundo. Ela falou assim, olha, é como se ele falasse assim: Senhor, eu não quero mais ter nada em volta de mim. Eu não quero mais ter serventia para outra coisa, a não ser para estar no seu pé, abandonado aos seus pés, né? E aí a Bíblia vai falar que o resultado é o seguinte: que o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Recompensar pelo quê? O que você fez? Você foi lá falar com ele? Quem pode entender um amor tão grande como esse? De dar uma recompensa para você, simplesmente pelo fato de você honrar a Deus em primeiro lugar. É tão bonito isso, eu gosto dessa expressão. Eu começo a terminar aqui já o nosso tempo juntos. Que a palavra de Deus fala que Agar, quando se encontrou grávida de Ismael, ela temeu Sara a fazer alguma maldade com ela. E ela fugiu de casa, lembra disso? Sara, a esposa de Abraão. E ela fugiu de casa. E no meio do caminho, Deus encontra ela no caminho. E ela fala assim, como é que eu não... E Deus fala assim, Agar, para onde você está indo? Deus não sabia para onde ela estava indo. Aí ela falou assim, eu estou fugindo da minha senhora e tal. Aí Deus fala para ela, você não vai fugir não, porque eu tenho um plano na vida dessa criança tal, e faz promessa para ela. E aí ela cava um poço ali. E o nome daquele poço ela chama de Bet-El-Roi, o poço do Deus da vista. Porque ela fala assim, ela chama Deus de El-Roi, o Deus da vista. Como é que eu não vou... E ela fala assim, como é que eu não vou avistar? Como é que eu não vou ver aquele que me viu? E aí o nome aparece de novo quando
Rebeca tá vindo se encontrar com Isaac. Isaac está voltando das suas orações, das suas meditações, da onde? Bet Elroi, lá do lugar do Deus da vista. Ele não foi orar na onde a mãe dele conversava com Deus, né? Ele não foi orar na tenda de Sara, ele não foi orar nos carvalhais de Manre, não. Ele estava lá onde Deus viu a escrava. Porque, irmão, não interessa quem foi, onde Deus vê é que eu quero estar. Não é? E aí ele voltou do lugar do Deus da vista e tal. Esse nome desaparece do Antigo Testamento. Desaparece. Onde é que ele aparece de novo? Jesus fala assim: você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que te vê, não te ouve. Fala com o teu pai que te vê, não é que ele te ouve, ele te vê. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você ora, Deus vê as coisas pela sua perspectiva. Porque quando você descreve a Deus a sua situação, é como se Deus conseguisse olhar, não é que ele não consegue se ele não fizer isso, mas é a sua maneira de expressar a Deus o seu ponto de vista. Senhor, eu estou enxergando a situação assim, assim, assim. Para mim é isso aqui que significa, para mim é desse jeito. Para mim está assim. Você expõe. E aí Deus vê. É como se Deus chegasse do seu lado e falasse: ah, então é aquilo ali, tá? Como se fizesse isso. Só que aí acontece o contrário, que foi o que aconteceu com Agar. Deus começa a mostrar o que ele está vendo. Glória a Deus. Porque Agar está falando assim: olha, a senhora quer me matar, porque eu estou grávida, o filho de Abraão também, eu tenho que fugir. Aí Deus chega do lado dela assim: ah, Agar, só que é o seguinte, Agar, o filho é de Abraão, então ele tem promessa também, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dela, você pode voltar, que nada vai acontecer com você. Ele começa a descrever o que ele está vendo também. E aí, o que acontece? Recompensa pública. Recompensa pública. É por isso, irmãos, que você expressar para Deus aquilo que você está sentindo, você falar com Deus aquilo que está acontecendo, isso aqui para mim está difícil demais, olha só, olha isso aqui. Irmão, Deus ama isso. Deus ama que você abre o coração. Deus ama que você enxerga, mas eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Deus ama isso. Porque Ele começa a mostrar para você o que Ele vai fazer, e aquilo que Ele vai fazer se manifesta não só na sua oração, publicamente. Ele te faz enxergar em público, porque Agar viu em público ou não viu em público que Deus ia guardar ela? Viu, ela ficou guardada. Tanto que ela conseguiu chegar lá na frente, e aquilo que Deus prometeu para Ismael aconteceu, ainda que Abraão mandou ele embora de casa. Aconteceu. Deus quer fazer isso com a gente, né? Para a glória do seu nome. Eu quero ressaltar que o relevante trabalho do Espírito Santo nas nossas orações é que ele nos ajuda a orar. E o primeiro tipo de oração que a gente vai aprender hoje, terminando a nossa lição, é a deprecação. E a deprecação é justamente apresentar diante de Deus as nossas falhas. Deprecação é abrir diante de Deus o nosso coração e demonstrar que nós somos falhos. Irmão, ninguém diante de Deus se passa por santo. A nossa santificação está no Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode chegar e falar assim: então Jesus, já que eu sou santo, né? Não. Diante do Senhor a gente apresenta as nossas falhas. O apóstolo Paulo, ele falou que a igreja era a coluna e firmeza da verdade. Ele chama os servos do Senhor de santos. Mas quando ele fala para Timóteo a respeito da pregação do evangelho, ele fala assim: olha, Timóteo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, viu? Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, deixa eu contar um negócio para você, Timóteo, eu sou o pior. O apóstolo Paulo, o pior dos pecadores. Que audácia, o apóstolo Paulo. É que ele não me conhecia. O pior dos pecadores. A consideração pessoal diante de Deus, deprecação. Comece, irmãos, apresentando fraquezas, as falhas. Fale para o Senhor: Senhor, isso aqui está me incomodando, isso aqui está me chamando a atenção. Senhor, isso aqui está me tentando, Senhor. Apresente as suas falhas. Senhor, essa situação aqui está me corroendo por dentro, eu preciso me afastar disso aqui, me ajuda. Eu tenho essa falha, Senhor, eu tenho essa disposição errada. Eu não quero ser assim, eu não quero pensar assim, né? Eu não quero pensar assim do meu irmão, eu não quero pensar assim da minha esposa, eu não quero ver meus filhos desse jeito. Não ver meus filhos desse jeito porque os filhos estão ruins. E às vezes ver eles com um olhar, às vezes rebaixando, né?
sabe, disputando. Senhor, eu não quero estar nesse papel de disputar espaço com a minha esposa e ficar competindo com o meu esposo. Apresenta. Abre o coração para Deus, né? Fala aquilo que está errado. E aí, quando você apresenta os seus defeitos, se arrependa deles. Porque tem gente que fala assim: Senhor, olha, eu tenho esse defeito aqui, mas foi o Senhor que me fez assim. Eu tenho essa situação aqui, mas, né, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Aí a pessoa canta no final, Gabriela. Gabrielão, né? Ele não muda. Deixa eu contar um negócio para você, arrependimento, para você aprender isso hoje, se você já não aprendeu. Arrependimento não é falar assim, mas você também, né? Não é arrependimento. Não, tudo bem, eu te ofendi, mas você também, né? Isso não é arrependimento. Isso é justificativa pela ofensa. Você está justificando porque você ofendeu. Você não está arrependido. Arrependimento é, em hipótese alguma, com qualquer coisa que tivesse sido me falado, eu não devia ter falado aquilo de volta. Isso é arrependimento. Arrependimento é considerar que por conta das suas falhas, entendendo a sua deprecação de entender que você é falho, é por isso que você errou. Porque você não é perfeito. E você não ser perfeito não é uma desculpa, é um erro. Mas ninguém consegue ser perfeito. Pois é. E é justamente o grande problema, por isso que a gente precisa de Jesus. Porque ele não consegue ser perfeito. E isso deveria ser uma vergonha. Não um motivo de, não, eu estou igual a todo mundo, ninguém consegue ser perfeito, né? É que nem o Ocimar. Se ele assistisse, eu queria que você assistisse isso, Ocimar, porque essa é a bronca que eu tenho, que eu preciso de pedir perdão ainda antes de ir para o céu. Para Jesus. A gente chegava para viajar com a mocidade, e o Ocimar era o último a chegar. Nunca chegava no horário. Aí chegava ali bonitão, tal. 10 minutos depois do horário que a gente tinha falado para sair. Você, mas por que você chega atrasado, cara? A gente precisa de sair, o ônibus está aqui esperando você. Ninguém chegou no horário. Eu vou chegar cedo aqui e esperar todo mundo? Né? Ele quer assim. Ele justifica os defeitos porque todo mundo tem defeito. Ele justifica as falhas porque todo mundo tem falha. Isso não gera arrependimento. E se não gera arrependimento, não gera transformação. Agora, quando gera arrependimento e gera transformação, a gente entrou num passo mais fundo na comunhão. A comunhão agora começa a ser diferente, porque a comunhão agora é aquela comunhão que você percebe que Deus, quando te recebe com os seus defeitos, Ele não te recebe alguém orgulhoso com os defeitos. Ele recebe alguém arrependido pelos seus defeitos. E então Ele cobre. Te dou um exemplo com isso. E é o último antes da gente orar. Quando Mefibosete, lembra da história do Mefibosete? Que o rei mandou chamar ele era filho do Jonathan, né? Do Jonatas. Quando Mefibosete chega para ser amparado pelo rei Davi, ele fica com vergonha, porque o rei falou, Davi passou uma lei em Jerusalém, que não podia ter coxo e manco na cidade. A cidade só podia ter gente perfeita. Né? Só que o Mefibosete era um príncipe, era filho do Jonathan e tal, e o Davi chamou. Quando o Mefibosete chega na frente, ele está envergonhado pela perna dele, pelo defeito dele. Ele sabe que aquilo ali é um liability. Ele sabe que aquilo ali não faz dele perfeito. Aquilo ali deprecia quem ele é. E por ele saber disso e por ele entender isso, por ele não falar assim, Davi, tem que ser assim. Ele não faz isso. Ele fala, rei, tem essa situação aqui, meu amigo. Como é que eu vou fazer? Sabe o que o rei faz? Ele fala assim, não se preocupa não, Mefibosete. Nós vamos comer todo mundo sentado na mesa e a toalha da mesa vai cobrir seu defeito. Porque você entendeu, Mefibosete, que isso é um defeito, eu vou te ajudar no seu defeito. É isso que Deus quer fazer com a gente. Ele não quer que nós nos sintamos orgulhosos dos nossos defeitos. Ele quer que nós entendamos que seja um defeito. E aí Ele vai cobrir o nosso defeito com graça. E aí Ele vai cobrir o nosso defeito com amor. E aí Ele nos vai dar a atitude que nós precisamos ter para entender que com Ele as coisas bastam. Por onde começar então? Pela oração.
Por onde começar a nossa vida? Por um tempo de arrependimento. E agora, irmãos, a nossa conclusão, nós vamos fazer isso diferente hoje. Hoje eu vou fazer a primeira, mas no estudo da semana que vem, um dos irmãos vai me ajudar com isso. Todos os nossos cultos de ensino esse ano, nós vamos praticar o ensino. Olha que legal. Aquilo que a gente aprendeu no dia, nós vamos praticar. Nós vamos fazer. Semana que vem nós vamos falar sobre adoração. No final do nosso estudo, nós vamos fazer juntos uma oração de adoração. E hoje nós vamos fazer uma oração de deprecação, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe você em nome de Jesus. Fique sobre os seus pés. E eu queria que você orasse comigo, né? Tá bom. E nessa oração nós vamos apresentar a Deus eu não vou falar assim, nós vamos apresentar a Deus as nossas falhas. Nós vamos apresentar a Deus a nossa falha. Porque você não vai falar do outro, você vai falar de você. Você vai apresentar você diante do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, Pai, que nós entramos na tua presença, Senhor, Pai, em comunhão, Senhor, Pai, em unidade, ó Deus, diante de ti. Senhor, Pai, para cada um de nós, ó Senhor, apresentar diante do Senhor a nossa vida, Senhor. Eu quero apresentar a minha, Senhor. O Senhor sabe, Pai, como eu preciso do Senhor, Pai, quanto eu sou falho, Senhor. O quanto a minha fé, Senhor, Pai, por tantas vezes é mirrada, Senhor. O quanto, Senhor, Pai, o meu compromisso, às vezes, ó Senhor, Pai, é manco, Senhor, Pai, ele falta. O quanto, Senhor, Pai, às vezes os meus olhos, ó Senhor, Pai, são enganosos, ó Senhor. Os meus ouvidos, ó Senhor, Pai, são rápidos a ouvir, Senhor, aquilo que não convém. Senhor, eu quero lhe pedir perdão por isso, Senhor, Pai. Eu quero lhe pedir perdão, Senhor, Pai, pela falha da minha vida, Senhor. Pelos lugares da minha vida, Senhor, Pai, em que eu não alcanço, Senhor, em que eu não chego, Senhor. No padrão, Senhor, Pai, que o Senhor me deu. Nos lugares da minha vida, Senhor, Pai, onde a minha alma, Senhor, Pai, ainda precisa aprender de Ti, Senhor, a ser mansa, humilde, Senhor. Quantas vezes, ó Senhor, Pai, as nossas palavras não são de humildade, Senhor. Quantas vezes, ó Senhor, Pai, os nossos olhos não são de mansidão, Senhor. Ah, Deus, nós nos arrependemos disso, Senhor, Pai. Não há motivo, Senhor, para nós sermos altivos, ó Pai. Não há motivo, Senhor, Pai, para nós sermos arrogantes, ó Senhor. Não há motivo, Senhor, Pai, para nós sermos prepotentes, ó Senhor, diante da Tua glória, do Teu amor e da Tua verdade, Senhor. Pai, eu não quero me explicar, Senhor, Pai, sobre os meus defeitos, ó Senhor, Pai. Eu quero pedir perdão por eles, ó Senhor. Eu não quero, Senhor, Pai, justificar as minhas atitudes malignas, ó Senhor, Pai. Eu quero pedir perdão por elas, ó Senhor. Me ajuda, Senhor, Pai, a ser um homem melhor, Senhor. Me ajuda, Senhor, Pai, a ser um amigo melhor, Senhor, Pai. Senhor, Pai, nesse dia de tristeza, Senhor, Pai, na minha casa, Senhor. Me ajuda a ser um filho melhor, Senhor, Pai. Pai, um filho que eu não alcancei a ser para minha mãe, Senhor, Pai. Me ajuda a ser um filho para o meu pai, Senhor. Senhor, Pai, me ajuda, Senhor, Pai, a ser um melhor esposo, Senhor, Pai. Me ajuda, Senhor, Pai, a honrar melhor, Senhor, Pai, a mãe que eu tenho em casa, Senhor, Pai, a minha esposa, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, Pai, a honrar, Senhor, Pai, a andar de maneira verdadeira, Senhor, diante dos homens e diante da Tua igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor está nos vendo e nos ouvindo, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, e o Senhor é poderoso para perdoar o nosso pecado, Jesus. O Senhor é poderoso, Senhor, Pai, para tirar de nós a culpa do pecado, Senhor, e acrescentar na nossa vida, Senhor, Pai, o Teu amor, o Teu bálsamo, Senhor, Pai, a Tua unção, a Tua graça. Ah, Jesus, fica conosco, Senhor, Pai, no dia de hoje, Senhor, Pai, abençoa o Teu povo, Senhor, cobre com Teu sangue a Tua igreja, Senhor, Pai, nos dá uma colheita abençoada, Senhor, Pai, nesse final de semana, uma santa ceia, Senhor, Pai, repleta da Tua glória, Senhor, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz com alegria, amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado, glorifique o nome de Jesus com ele, e Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.